comentário das eleições de hoje, iremos conversar com Afonso Teixeira, candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Boa tarde, Afonso. Boa tarde. Qual a opinião do Partido da Causa Operária a respeito do Senado? O partido acredita que o Senado tenha que ser extinto, né? Porque ele não tem serventia nenhuma. Fora as grandes denúncias, as denúncias de corrupção que rondam o parlamento, a função do Senado ela é única e exclusivamente de manutenção do poder vigente. O Senado é uma instituição que ele foi inventado logo após a Revolução Americana. E os revolucionários eram todos descendentes de ingleses e que, apesar de terem se tornado livres da Inglaterra, eles quiseram imitar as instituições inglesas, reconstruindo de uma determinada maneira, espelhando-se também, de certa forma, no Senado romano. Eles quiseram reproduzir as instituições do Império Britânico, que era da Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. No começo, eles só criaram uma Câmara de Deputados com representatividade proporcional à população de cada estado no Congresso Nacional. Mas já naquela época pensava-se na abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, os escravos, os negros, deixariam de ser mercadoria e se tornariam cidadãos. Então, os congressistas do Norte pensaram que com isso eles iriam perder essa representatividade e acabariam perdendo poder. Então, eles inventaram a instituição do Senado, na qual não existe a proporcionalidade e na qual cada um dos estados todos os estados da União elegeriam o mesmo número de senadores para o Congresso Nacional. Então, a ideia deles era justamente essa, a ideia de não perder o poder. Ao contrário do que se pensa, o Senado norte-americano, o Senado atual, ele não tem nada que ver com o Senado romano. O Senado romano é uma instituição muito mais antiga que remonta aos primórdios da civilização, na qual havia um conselho de anciãos, onde as pessoas mais experientes da sociedade é que determinavam as regras dessa sociedade. E na Bíblia, por exemplo, esse conselho de anciãos era formado de 40 pessoas, né, que antecederam as mais primitivas instituições políticas da sociedade hebraica. Foram eles que propuseram que o país, num determinado momento, que a nação, num determinado momento, fosse dirigida pelos juízes, e posteriormente eles acabaram concordando com muita relutância em transformar a nação num reinado, né? E essa instituição ela é comum a diversos países, tanto do Oriente Médio quanto da Grécia e da Roma Antiga. Por exemplo, na Roma Antiga, o Senado também era formado pelos elementos mais velhos da população, pelos anciãos, né? A própria palavra Senado vem de senix, que quer dizer velho, ancião, né? Qual o significado da participação do PCO nas eleições? Bom, o PCO sabe que as eleições são um jogo de cartas marcadas, né? Já se sabe de antemão quem vai ganhar e sabe-se de antemão que a alternância do poder se dá entre 2 ou 3 partidos no máximo, partidos esses que representam exatamente as mesmas pessoas, que é a classe que domina a nossa sociedade, a classe empresarial, a burguesia. O Partido dos Trabalhadores deixou em um determinado momento de representar a classe operária. Hoje ele representa muito mais os banqueiros do que os trabalhadores. Portanto, a gente sabe que as eleições, né, elas são uma mera figuração, não representam nada de democrático, né? E os partidos pequenos, os partidos iniciantes, os ingressantes na política, nunca terão chance alguma de se eleger para nenhum cargo, porque
a menos que eles, né, façam como fez o PT, né, de vender a bandeira para o interesse dos banqueiros e para o interesse das classes dominantes. Nós denunciamos isso e mesmo assim nós participamos do pleito eleitoral, mesmo sabendo que não temos chances, como nenhum partido pequeno nunca o terá, mas participamos porque as eleições é o único cenário de luta política que existe. Então, é por esse motivo que se participa das eleições, mesmo não concordando com o sistema eleitoral. Que tratamento, em geral, a imprensa dá aos partidos operários? Bom, da mesma maneira que as eleições são um jogo de cartas marcadas, a luta eleitoral ela é controlada por essa mesma burguesia. Então, se a gente já sabe quais partidos ganham ou quais partidos se alternam no poder, qualquer chance de um partido pequeno ou principalmente de um partido que representa o proletariado ou o operariado, a chance desses partidos chegarem ao poder são bloqueadas logo de cara durante a campanha eleitoral. Quando se faz uma pesquisa, coloca-se ali apenas 3 ou 4 candidatos representantes representantes das classes dominantes. Quando chega a hora de haver um debate na TV ou de haver um debate em qualquer meio de comunicação, esses partidos que não representam os interesses da burguesia, eles são barrados. Então, por exemplo, nas eleições passadas houve um debate para a candidatura presidencial, um debate presidencial, haviam 7 partidos, convidaram 6, só deixaram o nosso de fora. Então essa alegação que a imprensa, sobretudo a televisão, alardeia, de que é impossível fazer um programa, um debate na televisão com todos os candidatos, isso é besteira. Porque se hoje estão fazendo com 4, nas eleições passadas fizeram com 6. E deixaram de fora só as vozes que os incomodam. A verdade é o seguinte, as vozes incômodas, por mais silenciosas que elas sejam, por mais discretas que elas sejam, elas incomodam muito mais do que as vozes que falam a favor da situação. Causa Operária TV gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Continue acompanhando a nossa programação diária do especial Eleições 2010.